João 3:31. Não gosto de imitar os outros não, mas a palavra diz: em tudo dá glórias a Deus. Então quem achou dá glórias a Deus. Glória a Deus. A palavra diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Eu só vou dizer nesse versículo 31 que aqui João Batista vem falando dos seus discípulos, que houve uma contenda entre eles e um judeu, falando justamente sobre a purificação, querendo saber por que Jesus também estava batizando. E João Batista deu essa resposta para eles: aquele que vem das alturas certamente está acima de todos. Aquele que é da terra é terreno e fala da terra, mas aquele que veio do céu, esse é sobre todos. Então essa palavra aqui, para aquele tempo, os homens receberam e viram assim, que estava falando de João, filho de Maria e José. Era um homem vivo naquele momento, era um homem que eles viram que João Batista deu testemunho além do Jordão. Mas para nós hoje essa palavra, ela tem que soar, que a gente tem que lembrar de um Deus que está no céu. E quando fala mesmo que aquele que veio do céu é acima de todos, nosso coração no mesmo momento tem que lembrar de Jesus, para a gente ter a nossa certeza que o nosso culto é para Ele, é para Jesus Cristo. Então João Batista disse para os seus discípulos que talvez no momento nem entenderam, mas hoje lendo essa palavra, que a gente possa entender mesmo. E quando a gente fechar nossos olhos hoje aqui, a gente vai ver dois tronos. É impossível a gente descrever a fisionomia de Jesus ou de Deus. Eu acho que isso não nos permite. Mas com certeza nós vamos ver a glória de Deus espiritualmente hoje aqui, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 16, versículo 17, que diz assim: o que diz? Não sabeis vós que sois? O que você é? O que você é? Aleluias. Diga assim: eu sou o templo de Deus. Glórias a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao glória a Deus aí. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em vós, amado. Vós sois templo de Deus. Versículo 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, quem que é? É santo. Escuta um momento. Dá atenção, só um momento. Cada um de vocês, cada um de nós, somos muito valiosos para Deus. Vós sois o templo de Deus. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E se você tem a liberdade no Espírito Santo de Deus, você adora, você busca, você exalta, você se quebranta. Vós sois o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Dá glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Nós somos privilegiados. O tempo em que Jesus esteve na terra, aquela geração não tiveram a oportunidade de
se encher do Espírito Santo. Tão quanto nós nos tempos de agora. O Espírito Santo de Deus fazer morada dentro, somente da geração quando Jesus falou: olha, eu vou ao Pai e mandarei um Consolador. E quando eles vieram, depois vem aí o Pentecoste. Aí você vai encontrando aí respaldos, você vai encontrando aí homens sendo totalmente cheios do Espírito Santo, andando no poder do Espírito Santo, levando o Evangelho, não por profissão, não porque ganhavam alguma coisa, pelo contrário, deixavam de ganhar, para ganhar vidas para o reino de Deus. E quando nós passamos a entender o que Deus quer conosco, quando nós entendemos que nós somos, nós passamos a ser este vaso nas mãos de Deus. E aí passamos a querer mais e mais vidas. Dia 28 agora vai ter um evento. Já que o André está à frente. E esse evento, amado, não é porque é o dia 28, que poderia ser para amanhã, para depois, mas nós estamos orando para que vidas sejam salvas. Essas pessoas que nós conhecemos, vamos ter a ousadia de ir até elas e falar: olha, estou te convidando, vai lá. Eu quero que você receba de Deus a palavra. Se ela quiser um pouco da palavra, dê a palavra. Estenda um pouco da palavra. Deixa ela com fome, mais vontade, aquele gostinho de quero mais. Chame para a casa de Deus, para que ela possa ter um encontro com Deus. Então, amados, eu e você estamos incumbidos de ganhar almas para Jesus. Amém? Há um amém aí? Amém? Assim seja? Então nós vamos, a partir de hoje, se nós já éramos, vamos ser mais ainda, tentar ganhar almas para Jesus. Você não precisa me responder, mas eu quero que você faça uma retrospectiva do ano de 2010, 2011, quantas almas você ganhou para Jesus? Não estou falando quantas que você trouxe para a igreja, estou falando quantas você ganhou para Jesus. E não precisa me responder nem para ninguém, mas eu tenho certeza que se você agora, o Espírito Santo de Deus te cobrou, meu amado, porque você realmente deve fazer isso. Ganhar almas. Ganhar almas para Jesus. É melhor do que qualquer coisa que você venha fazer. Melhor do que qualquer evento. Melhor do que qualquer coisa. Ganhar almas para o reino de Deus. Então, a partir de hoje, nós falamos o amém, amém, né? Nós vamos ser ganhadores de almas, em nome de Jesus. Satanás está saqueando vidas, está levando ao inferno multidões de pessoas todos os dias, e nós cristãos, nós estamos de braços cruzados, nós estamos conformados com tudo isso. A palavra diz assim: não conformeis, e nós estamos conformados. Movimentos aí estão indo e tirando pessoas, tragando pessoas dos caminhos, ou do caminho de Deus, né? Melhor falando, estão tragando pessoas e nós, como vocês estão fazendo? Ah, mas eu estou longe. Mas você pode orar, você pode clamar por essas pessoas. Orem pelos pastores, os líderes que estão nessa nação, pelas igrejas que são muitas, e o que essas igrejas todas, incluindo nós, estamos fazendo.
Nós devemos mudar o nosso foco e visar só apenas peixes, para que Deus possa olhar para nós e falar assim: olha, eu vou deixar que vocês não vão ser mais pescadores de peixe, não. Vocês vão ser pescadores de homens. Ouvir de Deus. Eu e você, nesta noite, nós vamos fazer aqui uma oração, mas eu quero que você faça uma oração sincera, se assim estiver no seu coração. Que você, nesta noite, Deus te dê estratégia para você ganhar almas. Você já viu quantas estratégias um traficante usa para ganhar mais um dependente? Você não tem noção do quanto ele é capaz para ele ganhar uma pessoa para ser dependente dele. Estão usando estratégias. E nós, que temos o melhor, Jesus, o Espírito Santo de Deus está nos cobrando. É hora de nós estarmos orando para essas vidas aceitarem Jesus. Nossos parentes, né? Nossos amigos, mesmo aqueles que nós não conhecemos, mesmo aqueles que não querem nada com Deus. Vamos orar por eles todos os dias. Pedir estratégia para Deus. Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria para nós ganharmos algo. Dia 28 agora, uma estratégia para que vida se renda aos pés de Jesus. Não é mais apenas um evento, não é mais apenas algo que nós vamos fazer na igreja. Não, é uma estratégia para nós ganharmos vidas para o reino de Deus. Talvez a gente vai ganhar elas esse dia, e não sabemos se esse dia é o último dia dela, não sabemos se ela vai para o Brasil, e nunca mais nós vamos ver. Mas, meu amado, lance seu povo sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achar. Você vai encontrar alguém batendo no seu ombro dizendo: valeu a pena você ter falado de Jesus para mim, valeu a pena você ter orado por mim, valeu a pena você ter intercedido por mim. E aí nós vamos ficar alegres. Tudo para a glória de Deus. Alegres em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, mais uma vez, igreja. Senhor amado, glórias a Deus por mais essa oportunidade. Eu louvo a Deus por essa igreja, do nosso pastor, que ele tem nos dado para me preparar mesmo para aquilo que Deus tem para a minha vida. Que na verdade nem eu tenho certeza. Eu sei que é um ministério, mas eu não sei se é como um pregador realmente. E eu não me vejo como um pregador. Eu acho que vocês que estão mais próximos, vocês sabem que eu prego sim a palavra de Deus, mas eu não me vejo dessa forma ainda. Não sei o que Deus tem para o meu futuro, mas está tudo na mão dele, então isso é um descanso do Senhor. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? Hoje eu quero todo mundo de pé. Se puder aí. Salmo 3. Salmo 3, versículo 5. Quem achou da glória a Deus, quem disse irmão? Glória a Deus. Amém. Deito-me e pego no sono, acorda, porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. Pode se assentar. Hoje, na verdade essa semana, a semana passada, a gente estava tendo uma conversa aqui na igreja e naquela conversa que a gente estava tendo, Deus começou a falar comigo. A gente estava conversando sobre estresse. A gente estava conversando sobre estresse semana passada, e daí Deus começou a falar comigo. E eu comecei a fazer pergunta para os irmãos, mas de onde que vem esse estresse? Daí um disse, é as coisas cotidianas, é o nervoso, é isso, é aquilo, tal, né? E eu fui com aquilo já na mente, assim, entrando no meu coração. Então, assim, realmente eu também estou estressado. Eu ando nervoso, estressado com algumas coisas. Falei, Deus, o que está acontecendo? De onde que vem
né? E eu já tinha visto algumas palavras, algumas coisas, algumas pregações também, mas eu fui ver exatamente o que quer dizer estresse. Foi a primeira coisa que eu fui procurar, vamos dar uma olhada, né? Simplificando, gente, seria um desgaste físico e emocional que é causado por uma ansiedade e ou tristeza. Assim, resumindo mesmo, porque eu vi, é bem científico mesmo a linguagem lá. Então, o que eu entendi, que estresse é na verdade um desgaste físico e emocional, que é causado por ansiedade de alguma coisa, estresse, tristeza, medo. Isso é que vem a ser estresse. E o estresse, ele, dentro da ciência ali, nós estamos falando de ciência para uma introdução, lógico, né, que eu não vou pegar ciência aqui. A ciência diz que esse estresse, ele causa doenças. O organismo reage a esse impulso do nosso cérebro ali e começa a ter doenças de vários tipos. E cada pessoa vai reagindo. E daí, enquanto eu li aquelas coisas ali, aquela ciência toda, assim, eu falei, Deus, o que é isso na minha vida? Aí comecei a meditar e lembrar assim, e as suas contas para pagar? E aquela frustração, e aquela tristeza, e aquela situação na sua família, e aquela situação com o seu trabalho, com os seus amigos, né? Tudo isso vai causando esse estresse. E daí, dentro dessa ciência toda assim, tem várias teorias de estresse, eu nem imaginava, né? Mas assim, o que é mais simples dentro dessa ciência toda é que assim, o que causa o estresse é essa ameaça da perda. Por quê? Porque o homem em si, ele quer mais recurso, ele quer ter mais. Então ele quer, de repente, ter uma família maior, quer ter filhos, então, né? Quer ter uma casa maior, quer ter uma casa, se é que ele não tem, quer ter um carro, ele quer ter, ele quer conseguir. E quando vem uma situação que faz ele perder aquilo que ele tem, aí começa a gerar o estresse. Ou então quando ele emprega todo o esforço dele para conseguir alguma coisa e daí ele perde tudo. Todo o esforço que ele fez ali não deu em nada. Ele investiu, pensando que ia conseguir alguma coisa e daí de repente perdeu tudo. Assim, não ficou mais rico, não conseguiu aquilo que ele queria, então isso gera um estresse. Porque a ciência estava explicando muito ali sobre esses recursos pessoais, né? Recurso pessoal seria exatamente família, saúde, né? Então tudo que ameaça vem a dar de encontro com a nossa vida, tudo que a gente quer. E a ciência, em certo ponto, não está errada sobre isso. Eu creio que mesmo nós como cristãos, muitas vezes nós almejamos outras coisas. Almejamos tantas outras coisas. E a gente começa a ver então o que diz a palavra de Deus sobre isso. Lucas 11:3. Aqui vem falando sobre a oração dominical, ou o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que a gente não sabia e muitas vezes não sabe nem orar, até hoje. Então, diz assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Na minha versão está assim, e ela é um pouco diferente da de Mateus. Na minha versão de Mateus é diferente, é um pouco diferente. E aqui eu quis trazer exatamente em Lucas, porque fala na minha versão assim, de dia em dia dá-nos sustento. Então, algumas pregações, algumas coisas que eu vi, vinha falando assim que o que causa no nosso estresse é exatamente não seguir a palavra de Deus. É exatamente não ter em mente, esquecer muitas vezes da fé que a gente tem em Deus. Por quê? Porque a nossa primeira oração deve ser o pão nosso de cada dia. A gente tem que se preocupar então com o dia de hoje, não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Porque a preocupação com o dia de amanhã é o que nos traz estresse. Preocupação com o futuro, preocupação com uma coisa que ainda não veio. Então, quando vem uma ameaça do pão nosso de amanhã, fala assim, amanhã não vai ter o que comer. Mas você já está com a barriga cheia hoje? Então não se preocupa, continua orando. Né? Eu não digo para deitar e dormir, né? É simplesmente, a gente tem sim, dar ao homem trabalhar, conseguir com o esforço do seu trabalho aquilo que comer, mas não espera mais
Por que isso? Porque aqui Jesus está me ensinando, é o pão nosso de cada dia. É o de cada dia. Então, o que a gente vai fazer então, principalmente aqui nós no Japão, nós ganhamos mais pão do que a gente precisa para um dia. Não é verdade? A gente aqui, e muito, no Brasil também deve acontecer muito isso. Você, nós, todos, nós ganhamos muitas vezes mais pão para um dia. E aí é que a gente deve sim se precaver para o futuro. Porque se Deus está te dando mais hoje, algum motivo Ele tem para te dar mais hoje. Quer dizer que amanhã pode faltar. Daí falar, de onde você tirou isso, irmão? Lembra do maná? O maná era dado pela manhã por Deus. Toda manhã Ele dava. Só que no sábado não ia ter. Então na sexta-feira, o que acontecia? Caía a porção dobrada. Então guarda só nesse dia. Quem tentava guardar em outro dia, apodrecia, criava bicho e fedia. Então, não tenta guardar aquilo que é de hoje, é hoje. Mas o que é Deus te dá, aí sim você vai guardar. E aí onde Deus começa a falar com a gente. Assim, a gente tem tanta preocupação disso, tanta preocupação no futuro. Muitas vezes nós queremos trabalhar mais, conseguir mais. Mas olha o que diz em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grande asco. Aos seus amados Ele dá, enquanto dorme. Olha o que está falando aqui. Está falando, é inútil a gente tentar edificar a casa se não tem Deus lá colocando o dedo dele, assim, a mão dele por cima. Você pode colocar todos os tijolos, se Deus não segurar o vento lá, vai cair com certeza. E a gente vê lá que eles tinham um reino que era sempre, tentava ser invadido, aqui Davi falando, né? Davi não, no caso Salomão falando, que o reino dele foi um reino de paz, mas você acha que não tinha sentinelas guardando a cidade, olhando se vai vir algum inimigo? Mesmo assim, ele está dizendo aqui, falar assim, mas se não é o Senhor que guardar a cidade, o sentinela está fazendo lá o que? É nada. Porque não vai adiantar ele ficar guardando, ele ficar olhando se vai vir. Ele só vai ver o que está vindo, não vai poder fazer nada. Se Deus não guardar, quantas vezes a gente vê Deus dando livramento para aquele povo de guerras, a gente teve até uma campanha uns dias atrás aí, que falava sobre isso. É o Senhor que peleja por nós. Então, é inútil. Está dizendo que todo o nosso trabalho, se não for em Deus, é inútil. Deus, muitas vezes, Ele está guardando até os ímpios. E os ímpios não reconhecem isso. A gente pensa assim, fala, Deus, por que aquele ímpio lá, ele faz tudo errado lá e ele está conseguindo de forma errada? É porque Deus ainda está protegendo ele. A verdade é essa. Se Deus não protegesse ele, tudo que ele juntou já virava pó. Voltava. Ia com o vento. Um sopro de Satanás lá, levava tudo. Então Deus ainda está guardando esses ímpios, só que o ímpio não enxerga. Então que a gente venha enxergar, tentar entender quando Deus está nos protegendo, nos guardando de tantas coisas. Porque o ímpio não enxerga e ele acha que está ganhando tudo na força do braço. Quantas vezes eu vou falar, não, eu não vou dar dinheiro para a igreja nenhuma não, porque foi eu que trabalhei. E bate no peito, eu que trabalhei. É verdade, você que trabalhou, mas quem te deu saúde? Quem que estava lá livrando de todos os acidentes quando você ia voltar, até dentro da fábrica mesmo, quantos acidentes a gente não está correndo o risco de sofrer um acidente ali, nosso trabalho que é perigoso, e quantas vezes Deus não livra de tantas coisas, e daí o ímpio bate no peito e diz assim, não, eu ganhei com a força do meu braço, mas a gente como cristão vai ser assim, em nome de Jesus. E aqui no 2 diz assim, olha, é inútil você levantar de madrugada, repousar tarde e comer aquele pão que o povo do mundo diz assim, pão que o diabo amassou, né? Comer o pão que o diabo amassou, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Não quer dizer que Deus sustenta preguiçoso isso, mas quer dizer que Deus não quer dizer que Deus sustenta preguiçoso, não é isso que está dizendo aqui, mas quer dizer que você não está prosperando enquanto você está trabalhando, você está prosperando enquanto você está dormindo. Você trabalha, glória a Deus por isso, e trabalha, faz todas as coisas, mas Deus vai te prosperar quando você está dormindo, quando você não está fazendo nada, quando você não está nem pensando em pensar alguma coisa. Então,
É isso que vem dizendo a palavra. Então assim, mas aqui está falando uma coisa interessante, fala assim, aos seus amados. Fala assim, então quer dizer que Deus tem filho preferido? Quer dizer que tem filho predileto? E eu vi o pastor dizendo, ele achou a resposta é muito simples para isso. Ele diz, o pastor estava dizendo que ele vai pregar em vários lugares, né? E ele sempre fala, não, Deus não tem filho preferido, não tem filho predileto. Aí um dia ele, acho que falaram tanto na cabeça que ele ficou em dúvida, ele falou, não, Deus, eu vou perguntar, né? Porque eu falo isso no Brasil inteiro, em vários lugares que eu vou, e eu digo que o Senhor não tem filho predileto, né? Mas e aí? Como que é explicado quando parece que um recebe tão mais que o outro, às vezes está até na mesma igreja? Aí Deus falou assim para ele, não é que eu tenho filho predileto, eu tenho filhos que me preferem mais do que outros. Tenho filhos que me preferem mais do que outros. Então, vamos preferir Deus mais do que os outros. Amém? Amém. Olha, e daí, voltando um pouco na ciência, a ciência diz assim que tem 3 reações. Na verdade, 2 são as principais reações do ser humano como do animal em relação ao estresse. Quando acontece uma situação de estresse, ou você luta ou você foge. É igual quando você espanta o gato. Ou se você acuar o gato ali, o que acontece com o gato? Né? Ele vem pra cima mesmo. Pode ver, a gente até brinca e fala, você parece um gato assustado. Por quê? Porque o gato, a primeira reação dele é fugir. A primeira reação de estresse dele, vai embora. Só que se você cercar ele, aí ele vem pra cima. Então isso está dentro da ciência, está dentro do homem, isso também, assim, muitas vezes. Então, muitas vezes assim, a gente vê tantos casamentos falidos. O que acontece? A primeira coisa que o homem pensa, sai de casa. O que o homem pensa? Fugir. Ou então, a mulher já, de repente, pensa em lutar. Não, você vai parar de beber, você vai parar de sair com aquelas meretrizes e por aí vai. Então, ou luta ou foge. Então, a gente pode analisar que a ciência está certo nesse ponto. Então, o que eu queria lembrar sobre isso? O que diz a palavra de Deus sobre lutar? Se a gente tem que lutar. Então, vamos abrir em Efésios, é muito conhecido. Efésios 6, 12. Muito conhecido, eu creio que o outro poderia dizer de cabeça. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. E foi aqui que muitas vezes eu, particularmente, estava deixando de ser estressado. Porque essa pregação não é só para você. Essa pregação aqui, eu confesso que não, que Deus puxou minha orelha também. Como as outras também. Muitas outras ele vem puxando minha orelha. Então, pense que eu estou fora do grupo, né? Deus teve que ministrar em mim e eu tenho que me reconhecer. Falar, Deus, eu tenho que aprender mais a me controlar e não deixar o estresse. Por quê? Porque a minha luta não é contra meu chefe na fábrica ou contra qualquer outra pessoa que possa me trazer estresse, tentar me ameaçar, tentar me oprimir, mas assim contra principados e potestades. Nós somos espiritual. Ora por aqueles que têm perseguido, por aqueles que têm falado mal de você. É isso que diz a palavra. A nossa luta é contra esses. Então, se a gente tem que lutar dentro de um casamento, ou dentro da nossa família, ou dentro do nosso círculo de amizade, ou dentro de tantas outras coisas, lembra, a nossa luta não é contra a carne. Não vamos sair na porrada porque não vai resolver. Vamos orar. Vamos orar para que essas pessoas venham entender que elas estão sendo usadas. E muitas vezes a gente dá lugar ao diabo. A gente não é dominado pelo diabo, mas a gente dá lugar ao diabo. E o diabo usa a nossa boca para falar. Uma palavrinha só. E aquela palavrinha muitas vezes cria toda uma contenda, toda uma briga que vai até fisicamente. Então, realmente, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne. Se fosse, a gente ia se pegar ali fora ali agora e ia resolver tudo, mas não vai resolver. Não vai resolver. Daí, a outra coisa é em Romanos 8, 37. Nós estamos falando sobre luta. Romanos 8, 37 também é muito conhecido. Em
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Nós dizemos isso, batendo no peito todo o tempo. Então, vamos tomar realmente posse, que não saia só da nossa boca essa palavra. Então, assim, se você tiver que lutar, lembra que você já tem a vitória, porque você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, porque Jesus nos amou. Porque Jesus já nos deu vitória. Jesus já colocou o tapete e fala, passa por cima, limpa o pé, pisa na cabeça. Então, nós somos mais que vencedores. Então, se a ciência diz que nós temos que realmente lutar, vamos lembrar, nós somos na contra carne. E nós somos mais que vencedores. Mesmo que nós tenhamos lá que levantar a bandeira, fazer que nem nós oramos na campanha, falar assim, olha, nessa peleja nós não temos que pelejar. Deus peleja por nós. Amém? E daí, começa a falar, então, de fugir. Falar, pera, como assim fugir? Se eu sou mais que vencedor, eu tenho que lutar todas. Tem que vencer todas, eu tenho que estar em todas as lutas. Não, não tem. Você tem que fugir. De vez em quando você tem que fugir. Para alguns mais, para outros mais ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que sabe o homem que deu mal e foge. Daí, peraí, não estou entendendo. É para me ver o diabo fugir? Não, não é do diabo que você tem que fugir. Você tem que fugir do mal que está na sua carne. Porque tem outro versículo também que diz, o homem vê o mal, se prepara. Então, peraí, qual que é o mal que eu tenho que fugir e qual que é o mal que eu tenho que me preparar? Quando você vê que é o diabo, aí você se prepara, porque isso você enfrenta, você é mais que vencedor, isso você ganha. Agora, se a sua luta for contra a sua carne, contra o seu desejo, contra aquilo que está dentro do seu coração, aí pode fugir. Faz que nem José. Foge daquela mulher, por quê? Por que ele fugiu? José estava sendo seduzido ali pela mulher de Potifar, por que ele fugiu? Se Deus era com ele e tal, Deus assim, ele era mais que um vencedor, por que ele não enfrentou ela? Falar, não, porque ele sabia que era uma luta que ele ia perder. Porque era, essa sim, era contra a própria carne, era contra o desejo carnal dele. Então, contra o desejo carnal, a gente tem que fugir. A gente não pode tentar ir contra. Deus só manda a gente fugir de uma coisa que é maior do que a gente. E a nossa carne, ela não se converte. A nossa carne vai continuar sendo carne até a gente ter um corpo de glória, como Cristo. Então, nessa hora a gente tem que fugir. Numa discussão que você sabe que você não se controla, que cada um sabe até o limite da sua carne ali. Quando você sabe do limite da sua carne, você vê que não vai dar, foge. Sai correndo. Não vai fugir, não. Foi embora. Aí depois que você tiver mais calmo, você vai e pergunta a pessoa, por que você fugiu então? Por que você... Não, por causa disso. Porque daí você já vai estar mais naquela situação. Então a gente tem que fugir quando é a nossa carne. 1 Timóteo 6. Vamos começar Eu vou começar lendo do 7 para que a gente possa entender. 1 Timóteo 6, do 7, versículo 7. Amém? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é o raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, vamos começar do começo. Isso aqui, todo mundo sabe. Eu vivo que nem um rato no mundo, eu vou do meu jeito. Daqui a gente não leva nada. Tem até um ditado que diz, dessa vida a gente só leva a vida que leva. Então a gente não leva nada. Então começa, glória a Deus, isso aqui é um ensinamento bíblico que o mundo sabe. Glória a Deus por isso, a maioria sabe. O 8 diz assim, temos sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, se a gente tem sustento e com que vestir, aqui não está dizendo nem de casa, não está dizendo nem com os confortos que a gente tem.
dizendo só com Deus que a gente esteja contente. Aí diz sobre a riqueza, o amor ao dinheiro, a raiz de muitos males, de todos os males. E olha só, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. O que é o estresse? É uma dor? É uma perda, é uma tristeza? É uma ansiedade? Às vezes isso não vem nem do diabo. Aqui diz que a si mesmo se atormenta. As pessoas não ficam se atormentando, a conta para pagar, o dinheiro para isso, não tem dinheiro para construir, não tem dinheiro para fazer. E a pessoa mesmo se atormenta, o diabo não precisa nem colocar o dedo. A pessoa mesmo fica se atormentando com muitas dores. Muitas dores. Para quê? Sendo que, mesmo que ela possa construir tudo, Eclesiastes diz assim que o que vale o bem que você tem se é simplesmente dizer que é teu. Para que ter duas casas? Só para dizer que você tem duas. Para que ter dois carros? Para que ter dois alguma coisa? A única coisa que você vai levar disso, e o único que você vai levar de dizer que você tem, é dizer que você tem. Porque tem até uma música que a gente ouvia um tempo atrás que falava assim que você não pode dormir em duas camas ao mesmo tempo, você não vai comer 20 pratos por dia. E é isso. O que adianta ter tanta coisa? Então, se a gente tem sustento, como tem investimento, a gente deve ficar feliz com isso. Mas a terceira reação observada pela ciência foi observada nas mulheres. Nas mulheres. Não foi nos animais, nem nos homens, foi nas mulheres. Que era a busca de apoio. Porque muitas mulheres elas nem lutam e nem fogem. Tem aquele marido bêbado que gasta tudo o dinheiro, chega lá, espanta a família toda, e essa mulher não sai de casa. Ela não sai de casa. Aí a ciência diz que é porque ela quer proteger os filhos. E daí a reação que eles começaram a observar era que essas mulheres, elas buscam apoio. Elas buscam apoio. Elas nem lutam e nem fogem, mas elas buscam apoio. Então, em Salmo 121, está até ali na parede, glória a Deus por isso, diz assim, olha lá: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu estou buscando apoio, de onde vai me vir o apoio? O socorro vem do Senhor que fez o céu. Você está numa situação difícil que muitas vezes a gente não pode lutar para limpar a carne, mas também não pode fugir, porque não é a nossa carne em si. Então a gente pede apoio. A gente espera em Deus, coloca na mão de Deus. É Deus que vai suprir, é Deus que vai fazer, é Deus que vai converter, é Deus que vai salvar. Tudo Deus. Tudo Deus. Nós só deixamos como instrumentos na mão dele, para que ele venha fazer a obra. Então a gente tem que orar assim, quando você está passando por luta, eu acho que é nessa hora que você tem que orar e falar: Senhor, me usa como instrumento. Por quê? Porque é nessa hora que você vai ser usado para trazer a salvação, para trazer a vida do milagre, para converter uma vida, para sair da situação financeira difícil, para sair daquela situação na família, tantas outras coisas, até no trabalho, que no meu caso era o trabalho. Então, quando eu comecei a entender essa semana aquilo que Deus estava falando, eu comecei a ver o mover de Deus já na minha vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu já comecei, pela fé assim, eu já vi a pontinha da salvação naquele lugar. Para o japonês, não é para os brasileiros. Os brasileiros, a gente já está vendo isso aqui. Glória a Deus, infelizmente vocês não vieram hoje, glória a Deus. Mas eu comecei a ver na vida dos japoneses, do primeiro. Então, só depois que eu entendi, porque até eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver, eu falava assim: eu não tenho como fazer nada. Não consigo falar com ele, não tenho diálogo com ele. Não tenho como falar de Jesus, porque se ele me perguntar mais duas coisas, eu não vou poder falar. Não posso buscar apoio de pessoas que não são convertidas para traduzir, porque eu não sei o que elas vão dizer. Senhor, não posso fazer nada. Mas agora Deus começou a mostrar que Ele vai fazer. Não sou eu, assim como esses que estão vindo agora. Eu dou glória a Deus por isso, porque assim, quando eu tentei trazer o teatro na força do meu braço, ninguém fez. Já tem 3 anos e meio que eu trabalho. Agora que começou a vir.
fora. Quando eu não esperava mais, quando já orei, eu oro por eles, mas não falo mais nada. Não fico bonito até falar. Aí agora Deus começa a trazer. Então não sou eu, não tenho mérito nenhum nisso. Glória a Deus por isso, porque o mérito realmente é sempre de Deus. Sempre de Deus. Glória a Deus. E também no Salmo 23, isso aí eu não vou nem pedir para vocês abrirem, fala muita coisa no Salmo 23. O Salmo 23, eu vejo ele tão importante quando eu fui entender a história. Não, o Salmo 23 é bonito e tal, mas a gente não entende a história que está por trás desse salmo. Davi estava sendo perseguido, estava cercado de muitos no meio do deserto, com fome, com sede. Com fome, com sede, sendo perseguido de noite, no inverno, à noite no deserto é muito frio. Do mesmo jeito que é quente no dia, à noite é muito frio. Imagina como que estava ele e os homens dele no deserto, olhando para as dunas, se mexendo e falando, e agora? Será que é os inimigos que estão vindo? Imagina como fica a cabeça de um homem. Aí o que ele canta? Eu cantaria, Senhor, salva-me, né? Eu cantaria, ai Senhor, como que a gente canta? Ressuscita-me. Eu estaria cantando um hino triste, um hino de desespero. Ele não. Davi não. Davi me ensinando, cantando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com a barriga roncando, ele canta isso. De verdes pastos, sendo que ele estava no meio do deserto. Daí fala, olha, coloca uma mesa diante dos meus inimigos. Porque os inimigos estavam tudo cercando ele naquele lugar. Mas ele diz assim, não, Deus vai colocar uma mesa aqui no meio. E vai me servir aqui no meio, vai transbordar minha taça diante de todo mundo. Isso é busca de apoio em Deus. Eu já tinha visto uma coisa assim, que a gente tem que parar de orar a derrota, né? A gente sempre cai no mesmo erro. Eu sou particular em erro, eu sempre muitas vezes caio no mesmo erro. A gente ora a derrota. Muitas vezes a gente ora a derrota. Senhor, muda aquela situação que está assim. Não, a gente devia orar diferente, orar a vitória. Falar, Senhor, muito obrigado porque eu sei que todas as coisas são mais que vencedoras e que aquela situação vai mudar. Agora está assim, mas vai mudar. É essa a diferença. Porque quando a gente ora a vitória, a gente está colocando a fé na vitória e não a fé na derrota. Não os olhos naquilo que está trazendo estresse, mas naquilo que vai trazer a solução. Como que vai ser quando a gente ficar velho? A gente tem essa preocupação. Sabe por que a gente tem essa preocupação? Porque desde criança a gente é ensinado a não depender de ninguém. A gente ensina os nossos filhos, e não estou dizendo que isso é errado, mas muitas vezes como cristão a gente tem que começar a perceber que a gente está fazendo de errado, porque assim, ensina a criança, não, pega você porque você é de tal tamanho. E é verdade, você tem que ensinar a criança. Só que a gente, eu pelo menos fui ensinado assim, a não depender de ninguém. Falar assim, quando eu ficar velho, eu não vou depender de ninguém. Né? A gente até bate no peito e fala, não, eu trabalho, eu como do meu salário, não depende de ninguém. Quantas vezes eu disse isso, quantas vezes eu não vi pessoas dizendo isso? E a dependência não é errada, quando está na dependência na pessoa certa. O pastor estava falando sobre isso. Depender de Deus. Se colocar na dependência de Deus. Você não vai depender de homens. Se você ficar velho na fé, você não vai depender de homens. Você vai depender de Deus. Deus é que vai levantar uma viúva, levantar uma criança para dar uns pães, pãozinhos, vai trazer corvos se tiver que trazer, mas você não vai depender de homens. Mesmo que Deus use os homens para te abençoar, você não vai depender de homens. Sua dependência vai estar em Deus. E essa, muitas vezes, a maior preocupação nossa de Deus. Realmente, eu sou cristão, não tenho apegado a bens, mas todo mundo tem sonhos, a gente tem sonho de ter uma casa, tem sonho de ter algumas coisas, né? Mas entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, depende de Deus, faça a sua parte e Deus vai fazer. Nossa parte é trabalhar, orar a Deus, depender de Deus, colocar debaixo da potente mão de Deus. Essa que é a nossa parte. Deus,
ensinou, Jesus ensinou a gente a orar o pão nosso de cada dia. Mas Ele também ensinou que Deus é muito melhor do que os pais dessa terra. E que se os pais dessa terra sabem dar boas dádivas para os filhos, Deus é muito melhor do que eles. Muito melhor do que eu e você. Então, se você pedir o pão nosso de cada dia, Deus nunca vai te dar só o pão nosso de cada dia. Nunca vai te dar só aquilo que você pediu, Ele vai dar muito mais além daquilo que você pensou e imaginou. Meu Deus. Só que você tem que colocar a sua fé simplesmente assim: Deus, se o Senhor não me der hoje, glória a Deus. Se o Senhor só me deu aquilo, glória a Deus. Então não se preocupar mais. É chamado o estresse de mal do século. Por quê? Você acha que antes as pessoas tinham todas essas preocupações que a gente tem hoje? Nesse século aqui a gente vem ver assim, o estresse causado. Tipo, não estou dizendo que não tinha preocupação antigamente, que as pessoas não tinham. Só que ultimamente tem sido tanto que a ciência, o mundo está chamando de mal do século. É o mal. É o que tem acabado com todo mundo. Estresse. Então, o estresse tem aumentado porque a confiança em Deus tem diminuído. A fé das pessoas tem acabado. Que nem disse Deus, o amor de Deus é se esfriar. E quando o amor esfria, o que acontece? A pessoa deixa de confiar em Deus e começa a confiar na força do próprio braço. E aí é onde começa a vir o estresse. Então, nós como cristãos, a gente tem que demonstrar. Eu estou dizendo isso porque assim, há 1 ano e meio atrás, eu não tinha essas preocupações. Por que elas começaram a bater na minha porta agora? De novo. Por que eu deixei o diabo soprar em mim de novo? Essa mesma situação. Então, Deus veio para estar me curando completamente disso dessa vez. Da primeira vez Ele me ensinou, dessa vez Ele quer que eu viva o que eu aprendi. Porque a gente esquece de viver o que a gente aprende. Então, eu falo por mim mesmo que 1 ano e meio atrás não tinha essa preocupação. Eu lembro até que tinha um rapaz que trabalhava com a gente estava saindo 3h30 da tarde, aquela crise. Aí ele virou assim pro outro e falou assim, olhou pra mim e falou: o dia que o André estiver preocupado, eu vou me preocupar. Eu falei: o dia que você tiver a Deus que eu tenho, vai se preocupar. Então, isso na crise. E hoje que nós não estamos na crise, muito pelo contrário, eu estou sendo muito mais abençoado do que eu fui. Estou muito mais abençoado agora. Por que agora eu venho deixar o diabo falar? Então, assim, eu tenho que aprender, assim como vocês também têm que aprender, nós temos que aprender tudo isso. E as pessoas vão ver a diferença na nossa vida. Fala assim: uma crise aí, todo mundo falou na crise, já tem gente estressada por causa de uma crise que vem vindo. O que é isso? O que é isso? Uma preocupação com o futuro que nem chegou. Uma ansiedade de perder aquilo que conquistou. Um medo de perder, de investir tanto e não dar em frutos. Isso é estresse. Estresse. Então, realmente, que a gente não venha cair nesse engodo, né? Às vezes da nossa mente, às vezes de Satanás, mas que a gente não venha cair nessa mentira. Deus vai nos suprir, Deus vai nos prosperar sim. A gente não deve esperar a prosperidade, a gente deve viver a prosperidade. Porque prosperidade não é ter muito dinheiro, prosperidade é não ter falta de nada. Não ter falta de nada. Tem meus sonhos sempre, mas eles não me fazem falta, eles não me impedem de fazer nada. Os sonhos que não foram completos, eles não me impedem de fazer nada. Então, se esse sonho que você tem, que eu não sei qual é, se ele não te impede de fazer nada, então seja feliz agora. Seja feliz. Seja feliz mesmo. Receba felicidade da parte de Deus mesmo. Provérbios 28, 13. 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Daí você, muitas vezes, de repente, você se pergunta e fala: você não tem vergonha de falar dos seus pecados na frente de todo mundo? Claro, tem que ter vergonha. Se eu perder a vergonha, eu vou sair falando, que nem a gente faz um: eu bato mesmo, eu faço mesmo, né? Porque a gente não tem vergonha. Mas, lógico que eu tenho vergonha, só que olha o que diz a palavra de Deus: se eu encobrir as minhas transgressões, eu nunca vou prosperar.
em nada. Então, não só porque faz parte dessa palavra, mas porque faz parte da minha cura confessar. Eu estava falando sobre isso, né? Faz parte da cura confessar o pecado. Vai falar assim, mas foi por isso que a igreja romana inventou lá o confessionário, você vai lá e fala com o sacerdote lá deles, né? E confessa. Mas aqui, está dizendo, não só para Deus, e nem só para o sacerdote. Muitas vezes você tem que confessar uns aos outros. É o que diz em Tiago lá. Confessa seus pecados uns aos outros. Para ser curado. Quer ser curado desse pecado que você passa um dia, aí daqui a pouco você, eu fiz de novo. Daí passa mais um mês, aí fiz de novo. Então o pecado fica voltando. É muitas vezes porque não foi confesso. Não pode ser curado. Então, aqueles que confessam e deixam alcançar misericórdia. Então, como eu falei, não adianta ser só aquele sem vergonha que eu vi algum, eu faço mesmo, né? Você adulterou? Adulterei mesmo. Né? Então, você confessou que adulterou. Mas e aí? Vai alcançar misericórdia por causa disso? Não, porque não deixou. Então, aqueles que confessam e deixam alcançar misericórdia. E aqui onde eu começo a falar sobre salvação. Eu espero que todo mundo já tenha recebido a salvação, mas que Deus possa estar passando essa salvação para as outras pessoas, que é aquilo que o pastor está falando. Se nós somos salvos, a gente tem que almejar que as outras pessoas sejam salvas. Romanos 10, 9. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o princípio da salvação é crer, confessar com a boca e crer. Então, muitas vezes a gente como cristãos, uma vez a gente estava na casa dos amigos, né, todos os irmãos de igreja aqui, e estava em 3 casais, brincando, né, comendo, tomando juice, né, uma benção. Só que daí o irmão pegou e falou assim, vem cá, quantos de vocês já receberam a salvação? Aí um olhou para o outro assim, aí o irmão Sá falou assim, não faz pergunta difícil. E naquela noite foi uma pergunta difícil para mim, porque eu já estava mais de 2 anos na igreja e ele não tinha recebido salvação. Aí eu não tinha certeza que eu fosse salvo. Então muitas vezes a gente vem para a igreja, eu precisando de mim, eu vim para a igreja, aí vinha, fazia tudo que tinha que fazer, tinha no meu coração, assim, aquela coisa boa mesmo da parte de Deus. Só que daí quando aconteceu uma coisa, eu falei, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou chegar lá na porta do céu lá e falar assim, Deus vai falar para eu olhar e falar assim, não te conheço. Por quê? Por que eu tinha esse medo? Porque eu não tinha recebido a salvação. E eu sabia todos os versículos que diziam sobre a salvação, eu procurava, mas eu não recebia a salvação. Eu sabia que a salvação não é por obras, a salvação é um dom de Deus, a salvação é dada por misericórdia, a salvação isso, a salvação aquilo, mas eu não recebia a salvação. Eu falava, Deus, o que eu estou fazendo de errado? E daí eu pensava, falava assim, por outro lado, né? Eu falava assim, eu fico pensando que Deus é muito sábio, né? E eu ficava pensando, Deus, de repente eu ainda tenho alguma coisa errada em mim, e se o Senhor me der a salvação agora, eu vou desviar e vou voltar a fazer tudo errado, porque o Senhor já salvou, então, que é o que muitos falam. Eu vi muitos irmãos que, não, tem a salvação, desviava e fazia cada absurdo. Poxa, mas esse não é salvo. Então, eu não vejo uma pessoa recebendo salvação e nem por isso ela é santa. Então, eu creio que Deus me moldou naqueles 3 anos mais ou menos, me moldou nessa igreja. Ele me permitiu que eu tivesse essa fé exatamente por isso, para que quando eu recebesse eu não viesse a desviar, eu não viesse a falar assim, agora que eu consegui, eu virava as costas e chegar no último dia Deus me salvar, ser obrigado, entre aspas, me salvar, porque Ele prometeu me salvar. Então, eu lembro que eu estava assistindo uma pregação e o pastor disse assim, olha, ele estava ministrando sobre a salvação, não foi sem querer isso. E naquele dia, houve
fui naquela pregação, o Espírito Santo fala comigo e eu recebi a salvação. Ele estava contando e falou: olha, vou te dar um exemplo bem simples na palavra de Deus. Quando Deus libertou o povo, e o povo tinha que passar no meio do mar, fugindo dos egípcios, né? Tinha criança, tinha velho, mas também tinha soldados, tinha homens fortes, rapazes, jovens, né? E quando o mar abriu, imaginando, né, o povo olhando para trás, vendo os egípcios vindo, e o mar aberto, rápido, quem foi os primeiros a passar? Os jovens saíram correndo, os soldados saíram correndo, largaram todo mundo para trás, largaram os velhos, largaram as crianças, largaram todo mundo para trás. Então, aí eu olhei assim, e nessa hora eu até me esqueci um pouco, mas daí veio a palavra que era a palavra que gerou fé no meu coração. Ele falou: só que Deus manteve o mar aberto até que todos passaram. Glória a Deus, glorifica Deus por isso. Então, tá difícil, irmão. Tá difícil, irmão. Tá difícil. Ser salvo. Ah, será que agora Deus vai me perdoar daquilo? Será que vai me perdoar? Deus vai manter o mar aberto até você passar. Até você passar. Você vai passar mais rápido se você largar as cargas. Não carrega fardo. Você vai passar mais rápido. Mas Deus vai manter o mar aberto até você passar. Do outro lado. Amém? Olha, eu creio que todos a gente vai receber salvação. Ou seja, glória a Deus. Mas que você possa estar ministrando salvação sobre outros vidas, sobre outras pessoas. Amém? Olha, só para deixar sobre pecado, eu ouvi uma palavra uma vez, o irmão me contou, que diz que o homem ganhou, né, uma casa de Deus, né, e ele morava nessa casa nova, né, toda nova, porque Deus não dá nada velho né, pra gente, só se deixar, se pedir errado, né, mas Deus dá coisa boa, né. O senhor estava falando lá, e daí disse que o diabo passou na porta dele e falou: nossa, quer vender essa casa? Ele falou: não vou vender. Jesus me deu essa casa aqui, não vou vender. Aí o diabo passou um mês, passou 2, passou 3 pedindo para vender a casa. Não vou vender. Mas então me aluga um quarto. Aí começou: me aluga um quarto, me aluga um quarto, me aluga um quarto. Pode ser aqui no cantinho, aqui, me aluga um quarto. Passou, ele falou: não vou te alugar um quarto. Né? Aí Jesus me deu. Aí falou: então tá, então. Olha, deixa eu colocar um prego então na parede. Deixa eu colocar um prego na parede. Prego na parede, né? Então tá, então coloca um prego na parede. Aí o diabo no primeiro dia falou: pegou no prego. Aí deixou. Aí o homem olhou, olhava para a parede: tá um prego do diabo aí, a casa é de Deus, não tem nada errado. Bom, certo? Só que um dia o diabo entrou lá e foi e colocou um cadáver de um animal morto lá no prego. Daí o homem falou: não, você não pode colocar isso não, o prego é meu. Sabe o que acontece? Ele me contou essa palavra, eu fiquei pensando, assim, pra mim, uma coisinha tão pequena que a gente deixa de confessar, deixa o diabo fazer. O diabo vai fazer um estrago tão grande. Semana passada a gente viu sobre consequências do pecado. Então, cuidado com o pecado. Parece uma coisinha mínima, mas você não sabe a consequência que isso vai ter no futuro. Talvez não é no seu futuro, talvez no futuro é a outra geração que vai vir. Olha só. Abraão foi chamado por Deus, né? Sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu, não obedeceu? Só que ele levou quem? Sobrinho. Deus falou para ele levar sobrinho? Não. Esse sobrinho dele, ele teve que salvar o sobrinho, teve contenda por causa desse sobrinho. Aí tudo bem, separou. Aí o anjo salvou esse sobrinho, né? Que foi quando Sodoma foi destruído. E ele tinha 2 filhas, estava numa caverna lá, as filhas falaram: não tem mais homem aqui, vamos ter filho do nosso pai. E daí elas embebedaram ele, engravidaram dele. E esses 2 povos que vieram desse sobrinho viraram inimigos de Israel. Abraão não viu. Não foi Abraão.
a consequência não veio sobre Abraão. Mas amalequitas e amonitas, se não me engano, acho que é isso tudo. Esses dois nomes desses povos, ficaram, você vai ler a Bíblia lá, e você vai ver eles atormentando Israel. Ó, tempos e tempos. Então assim, cuidado com a consequência, cuidado com as atitudes. É uma atitude tão, às vezes, boba, né? Mas a consequência lá na frente pode ser desastrosa. Pode ser desastrosa. Então, só mesmo essa palavra que eu gostaria de dizer para vocês, né, que nós precisamos ser curados do estresse, precisamos ser curados dos pecados não confessos, possamos receber salvação e muito mais, como o pastor falou, trazer as pessoas para a gente ministrar salvação. Amém?